O sistema jurídico brasileiro regulamenta o tratamento dado a sentenças e decisões estrangeiras pela Constituição Federal de 1988, pelo Código de Processo Civil, pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Diz a Constituição Federal de 88, no artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. O STJ é, portanto, o órgão judicial competente para conferir eficácia no Brasil a decisões emitidas no exterior. Diz o Código de Processo Civil brasileiro, no artigo 961, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira. É importante ressaltar que há uma exceção. No parágrafo 5º desse artigo, a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Quais são os requisitos para que uma sentença estrangeira seja válida no Brasil? Nós vamos fazer aqui um apanhado incluindo todos os requisitos da legislação mencionada. A decisão estrangeira deve ser definitiva, ou seja, transitada em julgado, não cabendo mais recurso. É claro que certas decisões na área de família, por exemplo, envolvendo guarda, visitas e alimentos, embora possam ser revisitadas, também são passíveis de homologação quando relativamente definitivas, quando transitadas em julgados naquele estágio. Qualquer decisão, ainda que não judicial, seja administrativa, seja arbitral, pode ser homologada, contando que tenha natureza de decisão judicial. As sentenças estrangeiras precisam ser proferidas por uma autoridade competente naquele país onde foram proferidas. A parte que pede homologação de sentença precisa comprovar cada um desses requisitos que eu mencionei e juntar as provas e documentos nos termos dessas normas mencionadas. A decisão estrangeira, ela precisa ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. O legislador brasileiro, ele visa com isso honrar, respeitar o devido processo legal, o princípio do contraditório, da ampla defesa, que são cláusulas pétreas no nosso sistema constitucional. A decisão estrangeira, ela deve ser eficaz no país em que foi proferida. Uma decisão que posteriormente fora modificada, ela não é mais eficaz. Essa decisão também deve estar acompanhada de tradução juramentada. A documentação básica a ser apresentada é procuração em favor do advogado ou advogados, sentença, decisão ou laudo arbitral estrangeiro apostilado no país de origem ou então autenticado pelo consulado brasileiro, para aqueles países que não são signatários da Convenção da Apostila de Haia. Tem que ter prova da citação válida ou revelia da parte contrária, prova do trânsito em julgado das sentenças estrangeiras, tradução juramentada daqueles documentos estrangeiros que forem apresentados, cópia dos documentos de identificação e dos atos constitutivos empresariais, se for uma empresa, documentos relacionados ao caso, a critério do advogado naquele caso. A decisão não pode ofender a coisa julgada brasileira, não pode conter manifesta ofensa à ordem pública e não pode ofender a soberania nacional. Não pode também ofender a dignidade da pessoa humana. Assim, um julgamento do pedido de homologação de sentença e laudos arbitrais estrangeiros não avaliam o mérito do que foi decidido no exterior, porque cuida apenas de verificar o cumprimento dos requisitos formais de homologabilidade que são exigidos pela legislação brasileira, que eu acabei de mencionar. Tangencialmente apenas o mérito da questão é avaliada. Se ofende a coisa julgada, como eu disse, a ordem pública, a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana, mas como regra não entra no mérito. Ainda, não será homologada a sentença estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Nós vamos falar agora sobre o processo de homologação de decisão estrangeira no Superior Tribunal de Justiça. Os processos de homologação submetidos eletronicamente no Superior Tribunal de Justiça
são feitos por meio de advogado e são inicialmente distribuídos por o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, por força do seu regimento interno, porque é a atribuição do presidente desse tribunal homologar decisões estrangeiras, exceto quando as mesmas são contestadas. Diz o artigo 216-C do regimento interno: a homologação da decisão estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, bem como os previstos no artigo 216-D, e ser instruída com original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente, quando for o caso. Lembrando que o Brasil, em 2016, passou a ser signatário da Convenção de Haia de Apostilamento. Algumas observações. É possível fazer pedido de homologação de apenas parte da sentença estrangeira. É possível também que a sentença seja apenas parcialmente homologada pelo STJ. É possível pedir tutela provisória, pedido liminar, nos procedimentos de homologação. É possível que o pedido de homologação seja feito por uma pessoa física ou jurídica que não participou do processo estrangeiro original, devendo apenas comprovar o seu interesse jurídico. E, por fim, a mera pendência de ação judicial no Brasil não impede a homologação de sentença estrangeira. Mas a existência de decisão judicial proferida no Brasil contrária ao conteúdo da sentença estrangeira impede a sua homologação. Havendo consenso entre as partes envolvidas, o processo é julgado pelo próprio ministro-presidente do STJ, homologando ou não a sentença estrangeira, obviamente. Não havendo participação consensual da contraparte no processo, essa parte é citada para em 15 dias contestar o pedido. Artigo 216-I. Revel ou incapaz o requerido, dar-se-lhe-á curador especial, que será pessoalmente notificado. Depois são admitidas réplica e tréplica. Artigo 216-K. Contestado o pedido, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e instrução do processo. Parágrafo único. O relator poderá decidir monocraticamente nas hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial a respeito do tema. Artigo 216-L. O Ministério Público terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias, podendo impugnar o pedido. 216-M. Das decisões do presidente ou do relator, caberá agravo. 216-N. A decisão estrangeira homologada será executada por carta de sentença na Justiça Federal, no juízo federal competente. Com isso, nós encerramos as nossas breves considerações sobre a homologação de sentenças estrangeiras. Nós estamos disponíveis nos e-mails e nos contatos disponibilizados para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham, colegas advogados, alunos, clientes e amigos. Muito obrigado.